Olá pessoal, vamos começar nossa aula de hoje aí, continua falando de termodinâmica, só porque agora a gente vai ver uma aplicação do trabalho termodinâmico, tá? Basicamente essa aplicação ela surge quando a gente vai trabalhar com máquinas térmicas, ou seja, máquinas que usam uma fonte de calor para gerar trabalho. E é isso que a gente vai estar trabalhando aqui nessa parte de termodinâmica 2, tá? Então vamos lá. Aqui um pequeno resuminho do que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? A gente vai ver aí o que é energia interna, qual é a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. São esses três elementos que a gente vai estar trabalhando. Energia interna, basicamente a gente já sabe o que é, né? A gente estava trabalhando com isso na aula passada, a energia térmica dos gases. E a energia interna nada mais é do que a energia cinética das moléculas, é a energia de vibração molecular. Tá? E essa energia interna ela é alterada a partir do momento que você altera a temperatura do gás. Quanto mais quente o gás está, mais agitadas suas moléculas, maior é a energia interna das moléculas desse gás. Tá? Então, basicamente, a energia interna é isso. E essa energia interna ela pode ser medida dessas duas maneiras. Ela pode ser medida tanto através da quantidade de gás em função pela quantidade de gás e a temperatura desse gás, que a gente chama aqui de nRT, tá? N é a quantidade do gás em mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em que ele está. Então, você pode obter energia interna em função da temperatura do gás e a quantidade de gás que você tem lá dentro, ou você pode obter energia interna também através da pressão e volume desse gás. Tá? Não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente viu que PV é igual a nRT. PV é igual a nRT, isso aqui determina o estado de um gás a uma determinada temperatura. Então, nRT é basicamente o PV, né? Então, eu posso trocar esse nRT por PV e a fórmula não se altera. Por isso que você pode determinar a energia interna de um gás pela quantidade de gases e a sua temperatura, ou pela pressão e volume desse gás em determinado recipiente. Tá? Então, são duas maneiras para se determinar a energia interna do gás. Tá? Bem simples aí, não tem muito segredo não. Quer a energia interna de um gás? É através dessa formulazinha aí. A primeira lei da termodinâmica ela fala sobre o princípio da conservação de energia, ou seja, aqui a gente tem que toda energia recebida por um sistema termodinâmico vai ser utilizada ou para gerar trabalho ou para gerar energia interna das moléculas. Tá? Então, todo o calor que um gás recebe em determinado sistema termodinâmico, essa energia térmica recebida vai gerar trabalho ou vai gerar agitação molecular. Um exemplo, vamos supor que você tem um gás contido em um recipiente, tá? Contido em um recipiente aí. Aí o que acontece? Você aquece esse gás. O que vai acontecer com esse gás lá dentro? Ou ele vai gerar trabalho, tá? Vai gerar movimento de alguma coisa, ou ele vai gerar um aquecimento, uma vibração maior molecular, ou seja, ou o gás vai gerar alguma mudança de volume para gerar movimento, ou ele vai vai alterar a vibração molecular, que é a chamada variação de energia interna. Tá? Então, nenhuma energia é desperdiçada. Toda energia ela é utilizada para fazer alguma coisa. Nesse caso, trabalho e variação de energia interna. Tem alguns casos do sistema termodinâmico em que, além do trabalho e variação de energia interna, existe também uma quantidade de energia dissipada para o exterior. Então, assim, tem que interpretar a situação e observar se toda a energia está sendo desviada para trabalho e variação de energia interna ou se tem algum outro fator também nesse sistema termodinâmico. Então, todo o sistema termodinâmico, você vai estar utilizando toda a energia térmica recebida para gerar alguma coisa. Tá? No geral, ou seja, de forma básica, a geração dessa energia ela é utilizada para gerar trabalho e variação de energia interna. Mas ela pode também ter uma parte dela dissipada para o exterior. E aí surgiria mais um quezinho aqui. Tá? E a segunda lei da termodinâmica fala sobre o rendimento das máquinas térmicas. Nem toda energia recebida por uma máquina térmica é utilizada para gerar trabalho. Não existe uma máquina térmica com 100% de rendimento, ou seja, que transforme toda a energia térmica recebida em trabalho. Tá? Sempre vai estar dissipando uma parte dessa energia para o exterior. Máquina térmica, à medida que ela é aquecida para gerar trabalho,
parte desse aquecimento ele acaba sendo dissipado para o exterior, para o ambiente em que essa máquina se encontra. Então, parte da energia térmica recebida da fonte quente geralmente é liberada para uma fonte fria, que é o meio externo. Tá? Então, nem toda energia recebida vai ser gerada a trabalho, vai ser utilizada totalmente para gerar trabalho. E aí entra a parte do rendimento, né? Quanto mais trabalho uma máquina gera a partir de uma fonte, melhor é o seu rendimento, tá? Que a ideia da máquina é gerar trabalho. Se você pega uma máquina que utiliza uma fonte de energia e gera pouco trabalho, ela tem um rendimento baixo. Mas se ela gera muito trabalho, desperdiça pouca energia dessa fonte, aí ela tem um rendimento alto. E é isso que é calculado aqui, tá? O rendimento é a razão entre a quantidade de trabalho gerado e a quantidade de energia recebida, tá? Um exemplo, vamos supor que uma máquina recebe 200 calorias de energia térmica. Ela recebe, você coloca 200 calorias térmicas de energia nela, tá? E aí ela gera 100 calorias de trabalho. Ela gera um trabalho de 100 calorias. O que acontece? Cadê as outras 100 calorias que ela recebeu? Foi dissipada para o exterior, tá? Então, o que acontece é isso. Uma máquina térmica, geralmente ela funciona dessa maneira. Ela recebe uma energia e essa energia, ela gera vários resultados. No caso aqui, gera trabalho e é dissipada, tá? Se ela recebeu 200 e gerou só 100 calorias de trabalho, quer dizer que 100 calorias foi dissipado para o exterior, que é o meio frio, tá? E aí qual é o rendimento dessa máquina? Seria 100, que é a quantidade de trabalho que ela gerou, sobre 200, que é a quantidade de energia que ela recebeu. Ou seja, um meio, basicamente 50% seria o rendimento dessa máquina, tá? Porque ela só gerou 50% da energia recebida em trabalho. Então, toda máquina térmica vai possuir um rendimento, tá? Quanto maior o rendimento, melhor é a utilização da energia recebida, né, para gerar trabalho. E aí você pode calcular esse rendimento dela simplesmente fazendo essa divisão aqui, tá? E como a gente já viu, né, o trabalho é um dos resultados do recebimento de energia, né? Então esse trabalho pode ser medido pela quantidade de energia recebida menos a quantidade de energia dissipada, tá? Por quê? A quantidade de energia que entra na máquina vai gerar essas duas coisas, trabalho ou dissipar para o ambiente, tá? Então a diferença entre essas duas quantidades de energia que entra e energia que sai é a resultante trabalho, tá? Trabalho basicamente é a diferença entre essas duas quantidades de energia. E aí você pode usar o rendimento, pensando nisso, você pode trabalhar o rendimento através dessas quantidades de energia que entra e sai da máquina, tá? Se você pegar aí 1 menos a razão, quantidade de calor que é cedido para o ambiente, dividido pela quantidade de calor recebido, você também calcula o rendimento dessa máquina. Então o rendimento você pode determinar dessas duas maneiras, pelo trabalho em função da quantidade de energia recebida ou pela quantidade de energia cedida para o meio exterior e a quantidade de energia recebida do meio exterior, tá? Aqui são algumas situações em que a gente vê aí essa parte aí de energia interna, tá? A gente já viu essas duas fórmulazinhas ali, que é as fórmulas para determinar a quantidade de energia interna de um sistema termodinâmico. Aqui a gente tem que a energia interna ela depende exclusivamente da temperatura, tá? Quanto maior a temperatura, maior a energia interna, tá? Então, por exemplo, se você aumenta a temperatura de um gás, a energia interna do gás aumenta. Se você diminui a temperatura, a energia interna diminui. Se você não modifica a temperatura, a energia interna não se modifica, tá? Então depende exclusivamente da temperatura. E a primeira lei da termodinâmica, aquela ilustraçãozinha lá que a gente viu, né, que todo o calor que entra no sistema ele é transformado em trabalho ou variação de energia interna. Por isso a gente pode calcular a quantidade de trabalho, ou a variação de energia interna, ou a quantidade de calor recebido por um sistema termodinâmico através dessa fórmula aqui, tá? A quantidade de energia que entra é igual a trabalho mais ΔU, que é a variação de energia interna, tá bom? Se coloca 200 calorias, e aí essas 200 calorias, vamos supor que elas viram 100 calorias de trabalho e 100 calorias de variação de energia interna. Então, você tem aqui que todo o calor recebido pelo sistema foi
foi dividido em vários resultados, que no caso é trabalho e variação de energia interna. Tá? A segunda lei da termodinâmica, que é a que a gente viu ali agora também, né, que fala sobre o rendimento, a mesma coisa, ó, a máquina térmica recebe calor de uma fonte quente, parte desse calor gera trabalho, parte desse calor gera aquecimento da fonte fria, ou seja, é dissipado para a fonte fria. Nenhuma máquina térmica funciona exclusivamente com resultado de trabalho, tá? Nenhuma máquina térmica resulta toda a energia recebida em trabalho. Então, tem que se observar isso. Parte dessa energia é desperdiçada para a fonte fria. Então, trabalho simplesmente é a subtração dessas duas quantidades de energia, tá? Como a gente tinha visto antes, entra 200 gramas, entra 200 calorias e sai 100 para cá, isso quer dizer que 100 calorias virou trabalho, tá? Se entrou 200 e saiu 100 para fora, então quer dizer que as outras 100 restantes é que gerou trabalho. E o rendimento aí, né, que a gente já viu também, é basicamente a quantidade de trabalho gerado em função da quantidade de energia recebida. Então, nesse caso aqui seria 100 sobre 200, que é 1/2 ou 0,5, que é 50% o rendimento. Também poderia calcular através dessa fórmula, ó, que é 1 menos quantidade de calor que sai sobre quantidade de calor que entra. E aí dá 1 menos 1/2, que é igual a 1/2, que é igual a 50% também. Tá vendo que o resultado não muda? Tá? Então você pode calcular em função do trabalho, a quantidade de energia que entra, ou em função da quantidade de energia que entra e a quantidade de energia que sai. Tá? E o ciclo de Carnot, gente? O ciclo de Carnot, ele é, teoricamente, né, é uma definição aí de uma máquina teórica que teria um aproveitamento máximo de energia, tá? Basicamente, toda a energia que entra, ela teria o máximo possível de energia utilizada para gerar trabalho. Isso seria o chamado ciclo de Carnot, seria um rendimento máximo, um rendimento próximo de 100%. Tá? Ele foi teorizado aí, né, pelo francês Nicolas Sadi-Carnot, tá? Mas a ideia do ciclo de Carnot é que uma máquina que funciona segundo esse ciclo de Carnot, ela tem um rendimento muito próximo de 100%, ela tem um rendimento máximo mesmo, tá? Ela utiliza praticamente quase toda a energia recebida para gerar trabalho. Isso é muito difícil, mas na teoria existem algumas máquinas com rendimento muito bons, tá? E ele fala o seguinte, que o rendimento de uma máquina térmica, segundo o ciclo de Carnot, dependia exclusivamente das temperaturas das fontes frias e quentes, e seriam proporcionais em módulo às suas respectivas quantidades de calor. Basicamente, o que ele diz é o seguinte, que a fonte quente e a fonte fria, quando a máquina recebe calor da fonte quente e libera calor para a fonte fria, tá? Essa liberação de calor aí, recebimento e liberação, depende das temperaturas dessas fontes, tá? Quanto maior a temperatura da fonte quente, mais calor a máquina recebe. Quanto menor a temperatura da fonte fria, mais calor ela perde, tá? Então, basicamente seria isso. As quantidades de calor, Q1 e Q2, e as recebida e dissipada para o exterior de uma máquina térmica seriam proporcionais em módulo às suas respectivas quantidades de calor. Por que falo em módulo? Porque quanto menor a temperatura da fonte fria, mais calor seria dissipado para essa fonte fria, tá? Mas seriam proporcionais. Daí que aquele rendimento, se for uma máquina segundo o ciclo de Carnot, aquele rendimento 1 menos Q2 sobre Q1, que a gente viu lá, tá? Pode ser escrito também dessa forma, 1 menos T2 sobre T1, onde T2 e T1 é a temperatura das respectivas fontes, frias e quentes, tá? Da quantidade de calor que entra e da quantidade de calor que sai, tá bom? Então, beleza. Então, segundo o ciclo de Carnot, o rendimento de uma máquina térmica, além de ser calculado em função da quantidade de calor, pode ser calculado em função da temperatura das fontes de calor, tá? Basicamente é isso. E aqui a gente tem aqui um exemplo aqui, né? Se um corpo recebe 180 joules de calor de outro e rejeita 40 para o ambiente, então aqui ele recebe 180 e rejeita 40, então joga fora 40. Lembrando que aqui o Q1 é o que entra e o Q2 é o que sai, tá? Simultaneamente o corpo realiza um trabalho de 150 joules. Beleza, 150 joules de trabalho. Qual foi a variação de energia interna do sistema termodinâmico? A variação de energia interna é o ΔU, variação de energia interna. Tá? Lembra que
Toda energia que entra, ela gera algum resultado. Nesse caso aqui, ela está gerando trabalho, está gerando dissipação de energia para o exterior e ainda está gerando variação de energia interna. Toda energia que entrou nesse corpo foi transformada nessas três coisas: trabalho, variação de energia interna e dissipada para o exterior. Aí a pergunta é, qual é a variação de energia interna? É só jogar os valores, 180 igual a 150 mais 40 mais ΔU. E aí você tem aí 180 é igual a 190 mais ΔU. Passa 190 para lá, e você vai ter ΔU igual a 180 menos 190. ΔU é igual a menos 10 joules. Isso quer dizer que houve um resfriamento desse corpo, porque ele perdeu energia interna. Ele perdeu 10 joules de energia interna. Houve um resfriamento, tá? Mas a ideia é essa, gente. Toda energia que entra em um sistema termodinâmico, ela é utilizada para alguma coisa. Nesse caso, ela é utilizada para gerar esses três resultados: trabalho, dissipação e variação de energia interna. Beleza? Aqui outro exemplo. Um sistema termodinâmico transfere 250 calorias em forma de calor. Verifica-se que o sistema expande realizando trabalho de 600 joules. Considerando uma caloria igual a 4 joules, calcula a quantidade de energia transferida para o sistema. A quantidade de energia transferida para o sistema é essa, 250 calorias. Tá? Só porque cada caloria é 4 joules, então 250 vezes 4 é igual a 1000 joules de energia. Então, houve uma transferência de 1000 joules de energia, simplesmente isso. Tá? Calcule a variação de energia interna desse sistema. Agora eu quero determinar qual é a variação de energia interna. Aí o que acontece? O sistema ele recebeu calor de 1000 joules, que a gente calculou, que é 250 calorias, tá? Gerou trabalho de 600 joules, tá? E nesse caso gerou variação de energia interna, que é o que eu estou procurando, eu não sei quanto é, mas a gente sabe que Q1 é igual a trabalho mais variação de energia interna, ou seja, Q1 que é 1000 é igual a 600 mais variação de energia interna. Então a variação de energia interna é 1000 menos 600, 400 joules. Simples, bem simples. Nesse caso, a energia recebida gerou trabalho e variação de energia interna, tá bom? Próxima, outro exemplo aí também, tá? Uma máquina térmica operando segundo ciclo de Carnot, então ele pode operar aí, de acordo com o ciclo de Carnot, o rendimento, a quantidade de energia térmica que entra e sai, elas são proporcionais em módulo às temperaturas das fontes quentes e frias, então a gente pode usar essa ideia aí, tá? Analise as seguintes informações. O rendimento dessa máquina é 40%? Não sei. O trabalho realizado é 300 joules? Não sei. O calor rejeitado pelo ciclo na fonte fria é 200 joules? Não sei. Vamos calcular tudo isso. Primeira coisa que a gente pode calcular aqui, gente, que se no ciclo de Carnot a quantidade de calor elas são proporcionais em módulos às temperaturas, então você pode usar isso aqui, ó. Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2. Isso aqui é a proporcionalidade entre a quantidade de calor e as temperaturas, tá? E aí, usando isso aí, você tem Q1. Quem é Q1? É a quantidade de calor que entra, tá? Não sei. Ah, aqui, ó. Tá aqui, ó. 500 joules. Ela recebe 500 joules. Então, 500. Quem que é T1? A temperatura da fonte quente. Ela está recebendo calor da fonte quente. Só porque esses 227 aqui, ele tem kelvins. Isso vai dar 500 kelvins, tá? Q1 é 500 joules. T1 é 227 Celsius, que na verdade é 500 kelvins, tá? Q2, não sei quanto é, mas o T2 eu sei, é menos 73 Celsius, que é igual a 200 kelvins, tá? Então tem esses quatro valores ali. Isso é igual a Q2 sobre T2, 200. E aí, multiplicando cruzado aqui, você vai chegar que Q2 é igual a 200 joules. Tá? Ou seja, o calor rejeitado para a fonte fria é 200 joules, isso é verdadeiro. Tá? Esse aqui é o calor que é rejeitado para a fonte fria. Aí depois, vamos ver aqui o trabalho. A gente sabe que Q1 é igual a trabalho mais
variação de energia interna. Ah, desculpa. Aqui a gente sabe que Q1, que é o calor que entra não. Pode ser aqui, mas eu vou colocar outro aqui. A gente sabe que Q1, que é o valor que entra, é igual ao trabalho mais Q2. Por que Q2? Porque é uma máquina térmica. Todo o calor que entra aqui está sendo gerado trabalho ou está sendo dissipado para o meio exterior. Tá? Então, por isso aqui a gente vai ter que o trabalho realizado aqui vai ser de, deixa eu ver aqui, 500 é igual a trabalho mais 200. Passa 200 para lá, então você vai ter trabalho igual a 300 joules. Então, verdade também, tá? Trabalho de 300 joules. E agora o rendimento, será que é 40%? Lembra que o rendimento ele pode ser calculado fazendo trabalho sobre Q1, ou seja, 300 sobre 500, que é 0,6 ou 60%. Então, essa primeira ela é falsa. Tá? Então, quais são verdadeiras, quais são corretas? Somente a 2 e a 3. Bom, somente a 2 e a 3 são corretas. Tá bom? Espero que tenha compreendido aí, gente. Não é um conteúdo muito difícil, basta ficarem atentos às situações aí, tá? Todo calor que recebe por um sistema termodinâmico, ele gera resultados diferentes. Um dos resultados é trabalho. Os outros resultados podem ser dissipação de energia térmica para o exterior ou variação de energia interna também, tá bom? Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.